Todos acharam? É bom ouvir aí o barulhinho das folhas, né? Aproveita porque está acabando isso, né? Daqui a um tempo nós não vamos ouvir mais esse barulhinho de folhas. Eu vou ler na versão NVI, e verso 1 até o 7. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se partindo para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso ele decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristáculo e o Secunto, que são de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus pelo Teu Espírito que está em nós, e nos ilumine para que nós possamos, ó Deus, não sermos apenas leitores ou ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrarmos no que vai ser dito aqui agora, crendo que o Senhor está falando a essa igreja por meio da Tua palavra e do Teu servo, que é instrumento nas Tuas mãos nessa hora. Que o Senhor tenha misericórdia e me use com graça para que a Sua igreja seja edificada mais uma vez. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o verso de número 1 diz aí, cessando o tumulto, não é? Basta lembrarmos que tumulto é esse. O tumulto é o tumulto da pregação de domingo passado. O capítulo 19, nós vimos lá um grande tumulto na cidade de Éfeso, né? Uma multidão num êxtase espiritual maligno, satânico, gritando por 2 horas o nome da Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios, gritava aquela cidade em peso. E um grande tumulto a fim de cessar o apóstolo Paulo, a fim de acabar com o cristianismo. E nós começamos então no capítulo 20, lembrando que o tumulto foi cessado, porque um procônsul da cidade de Éfeso, ele deu uma palavra, acalmou toda a cidade, todos foram para sua casa. O apóstolo Paulo continuou lá são e em segurança, mas depois de cessar o tumulto, diz então que Paulo chama os seus discípulos, encoraja os seus discípulos e partiu da Macedônia, para a Macedônia. E quando nós lemos esse versículo aqui, nós pensamos que Paulo ficou desanimado com Éfeso, Paulo ficou com medo da turba, do tumulto, e resolveu desistir do ministério e foi embora para outro lugar. Mas não é isso que acontece. Se nós lermos ou nos lembrarmos de que lemos no capítulo 19, no verso 21, que Paulo já tinha um cronograma, ele já estava de viagem marcada, ele já tinha cronograma a ser seguido, já era a intenção do apóstolo Paulo partir de Éfeso para Jerusalém, passando por Macedônia. Lá no verso 21 do capítulo 19, diz assim, no verso 19, 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, e dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá para Roma. Então veja que o destino de Paulo era Roma. Paulo tinha aí um cronograma, Paulo fazia planos, e Paulo tinha em mente aí cumprir o seu ministério que o Senhor Jesus o havia confiado,
Mas Paulo tem os seus planos, Paulo tem as suas estratégias. Ele tinha então esse cronograma que o ajudava a executar o plano que Deus colocou no coração de Paulo. E é interessante que muitas vezes nós pensamos que planos não são importantes, que nós não devemos fazer planos, que Deus deve nos pegar assim de assalto e fazer aquilo que Deus quer conosco, que nada na igreja pode ser programado, porque senão vira tradição, vira rotina. Quem diz isso é que, na verdade, tem preguiça de se programar, tem preguiça de se planejar, tem preguiça, inclusive, de orar a Deus e perguntar para Deus: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor para a minha família? Qual é o propósito do Senhor para o meu trabalho, a minha vida ministerial no trabalho? E quando nós fazemos isso, meus queridos, nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo que isso não somente é salutar, mas é eficaz, e isso glorifica a Deus. Paulo não age por conta própria em momento nenhum, embora ele faça planos e ele tenha o seu cronograma de ministério, de evangelismo. É interessante como é que Paulo é sempre dependente de Deus. Basta nós lermos lá no capítulo 18, verso 20 a 21, que os irmãos vão lembrar da pregação, que aqueles cidadãos de Éfeso pediram a Paulo para ficar um pouco mais, mas diz lá que Paulo falou: não posso ficar, eu vou partir, mas se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu voltarei a vocês novamente. Uma clara indicação de que Paulo é um homem que faz seus planos, mas está submisso à vontade de Deus. Eu pretendo voltar, é plano voltar, mas isso acontecerá se for da vontade de Deus. Fazer planos não significa que nós não nos submetemos a Deus, pelo contrário, é sinal de que nós queremos de fato que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. E o que a gente aprende aqui a respeito de planos com Paulo é que muitas vezes Deus faz interferência, como Deus fazia interferência nos planos de Paulo. Nem sempre tudo acontecia do jeito que Paulo havia programado, nem sempre era do jeito que Paulo pensava que seria, mas é impressionante como Paulo estava acessível à voz de Deus e como Paulo aceitava as interferências de Deus no seu ministério. Atos no capítulo 16, dos versos 7 a 9, está escrito assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar para Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram Mísia, desceram para Troade, e durante a noite Paulo teve uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajuda-nos. E diz então o texto que Paulo, entendendo que isso é Deus dando direção para aquela viagem missionária, Paulo faz exatamente como havia dito, não é? Paulo obedece ao Espírito Santo, ele faz mudanças no seu próprio plano para que a vontade de Deus mais uma vez fosse cumprida. E aqui agora, no texto que nós lemos, nós vamos ver como Paulo também tem a capacidade de refazer os seus planos, de refazer a rota. O texto que nós lemos aí em Atos 20, no verso 3, é Paulo chegando à Grécia. E quando Paulo chega à Grécia, onde ele fica 3 meses, Paulo iria embarcar para a Síria, e os judeus então fizeram uma conspiração contra Paulo. Paulo fica sabendo dessa conspiração, eles queriam matá-lo, muito provavelmente aqueles mesmos judeus lá de Corinto, não é, que já haviam tentado contra a vida de Paulo. Eles contam para Paulo, Paulo fica sabendo da cilada que eles estavam armando para Paulo, e Paulo então decide voltar para a Macedônia. Paulo então faz o caminho de volta, ele não vai pelo caminho em que ele tinha antes ou anteriormente decidido fazer. O que nos mostra uma sensatez de Paulo, uma capacidade absurda de discernir o que deve e o que não deve ser feito. Veja que Paulo não é orgulhoso, não é soberbo, não é cabeça dura, ele é determinado, e ser determinado não é ser turrão, não é ser teimoso. Ser determinado é: eu sei o que Deus quer para a minha vida e eu farei isso. Se não der assim, eu farei de outro jeito, mas eu farei, porque eu sei que esse é o propósito. Não dá para ir por aqui, porque se eu for por aqui eu vou morrer, e se eu morrer eu não cumpro o propósito de Deus. Então eu vou voltar e vou passar por outro lugar. Paulo, você é medroso, você é covarde? Não, eu sou sensato, eu sei o que Deus tem para a minha vida e não é morrer agora.
sabedoria, inteligência, capacidade de discernir, né? Um coração acessível a Deus, quando Deus fala diretamente, quando Deus fala por meio das circunstâncias, e quando a gente simplesmente percebe pela inteligência que Deus nos deu, por aqui não é uma boa, não vai dar. Então vamos contornar, vamos passar por outro lugar, vamos voltar um pouco, vamos retroceder um pouco, depois a gente avança de novo, e foi isso, exatamente isso que Paulo fez. E aqui Paulo então teve que recuar para depois avançar novamente. O que a gente aprende, meus irmãos, é que nós temos que fazer planos sim, nós temos que fazer projetos sim, temos que ter estratégia sim, se nós queremos realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração para realizar. Se nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, um propósito coletivo como igreja, um propósito coletivo como nação, mas tem também um propósito específico como indivíduo no meu ministério, então nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. E se eu pudesse dar aos irmãos alguns conselhos bíblicos, para que os irmãos possam então ter a alegria de ver realizado na vida de vocês os planos que Deus tem para cada um, o primeiro conselho que eu daria, e eu quero dar 3 conselhos para os irmãos, todos eles são bíblicos, em primeiro lugar, ter uma vida consagrada, para que então os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Consagre-se, consagre a sua vida. É isso que diz lá em Provérbios 16:3, consagre tudo que você fizer ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagrar tudo é consagrar inclusive a sua vida. Porque não adianta eu consagrar o meu carro, consagrar a minha bicicleta, consagrar a minha moto, a minha casa, os meus bens, a minha empresa, o meu emprego, mas ser profano. Seria uma consagração apenas de boca e não de vida. Então eu consagro a minha vida, e se você consagrar a sua vida, tudo que está ligado a você, pela sua palavra, pela sua oração, será consagrado também. E aí, meus queridos, você terá planos alinhados com os planos de Deus. Seus planos cooperarão para que os planos de Deus se realizem na sua vida. Uma vida consagrada, em primeiro lugar. Segundo, aprende com o apóstolo Paulo também, e aceite as interferências de Deus nos seus planos. Aceite Deus te contrariar de vez em quando, ou de vez em sempre. Aceite. Aceite, porque muitas vezes nós somos teimosos demais. Nós fazemos planos, nós até acreditamos que isso é o que Deus quer para a nossa vida, mas quando Deus nos chama a atenção, quando Deus nos alerta, quando Deus fecha uma porta, a gente fica bravo, a gente fica irado com Deus, e a gente começa a murmurar, reclamar, e a gente até pensa em desistir de tudo. Por quê? Porque a porta não se abriu. Se não abriu, então é porque certamente Deus não quer que eu vá por aqui. Há momentos que sim, mas nem toda porta fechada foi Deus que fechou para que você não passe por lá. Põe isso na sua cabeça, nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que é ruim vem do diabo. Nem tudo que é bom aos nossos olhos vem de Deus, nem tudo que é ruim aos nossos olhos vem do diabo. Nós vamos confiar no amor, no caráter de Deus por nós. Nós precisamos confiar. Jeremias, lá no capítulo 29, verso 11, diz o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos de lhe dar um futuro, e um futuro que vocês desejam. Eu tenho pensamentos de paz, eu não estou contra vocês, é Deus falando através da boca de Jeremias. Eu não estou contra vocês. Às vezes que eu digo pare, não continue, às vezes que eu digo não vai por aí, vira para cá, às vezes que eu digo agora não, espere mais um pouco, não é porque eu estou me opondo a você. Eu quero realizar os bons desejos do seu coração, que estão alinhados com os desejos do meu coração, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu jeito, a sua forma de fazer, para que o meu nome seja glorificado nisso. Para que o meu nome seja glorificado nisso, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. Não deixe o mundo, não deixe o diabo, não deixe a sua natureza carnal colocar algo contrário a respeito dos sentimentos de Deus por você, porque Deus te ama, porque Deus quer o melhor sempre para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja. O que nós tão somente precisamos é confiar no Senhor.
O terceiro, meus irmãos, é refaça a rota quando for necessário. Quando der errado, e às vezes dará errado, porque nós não somos perfeitos, nós não temos essa capacidade toda de discernimento, mas a experiência da vida muitas vezes vai nos ensinando, vai nos amadurecendo, vai nos lapidando. Então nós precisamos de muitas vezes refazer a rota, refazer os planos, e principalmente quando nós encontrarmos gente má no meio do caminho. Situações ruins que vão acabar com a nossa vida, vão acabar com o nosso casamento, vão acabar com o nosso ministério. Quando a gente percebe que se eu for por aqui, vai fazer um estrago danado, mas vai acontecer e não importa os meios, o que importa são os fins, aí nós estamos numa roubada, aí tudo vai por água abaixo. Se viu que há um perigo de dar errado, se viu que há um sinal de Deus, não passe, não vá por aqui, não é esse o caminho, não é essa a forma de fazer, refaça os planos, refaça tudo, comece do zero se for preciso, dê 2, 3 passos para frente para que você possa dar um salto depois, mas faça isso com paz, com tranquilidade, não se importe do que os outros vão pensar de você. Pode ser que eles estão te chamando de covarde, mas na verdade você está sendo muito corajoso de assumir que não é a hora de avançar, é hora de recuar. Isso é estratégico, isso é sabedoria de Deus, meus irmãos. Dá a volta, passe por outro caminho, mas nunca desista daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Retroceder um passo, ou 2, ou 3, quantos for necessário, isso não é desistir. Isso é simplesmente, muitas vezes, pegar um impulso para dar um grande passo, um grande salto em direção àquilo que Deus colocou na sua vida. Agora, para isso é preciso de sabedoria do alto. E Provérbios, no capítulo 3, verso 17 e 18, diz que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. Quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Sabedoria, mas sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria mundana, é a sabedoria de Deus, a sabedoria que dá vida quando nós a abraçamos, quando nós a buscamos. E olha que Tiago diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos, e dá livremente, sem jogar na cara, sem fazer pouco caso. Ele entende que a gente é débil mesmo, que a gente precisa da sabedoria dele, porque senão a gente mete os pés pelas mãos e toma os caminhos errados. Essa é a primeira lição, meus irmãos, que eu trago nesse texto para os irmãos nessa noite. É preciso fazer planos, é preciso fazer projetos, é preciso alinhar os nossos projetos com Deus, é preciso que nós deixemos com que Deus nos guie, nos dirija, nos coordene, nos dê sabedoria e estratégia, recursos necessários para que os planos de Deus sejam realizados na nossa vida, porque afinal de contas, mais importante do que realizar os planos que nós pensamos que Deus tem para nós, é realizar os planos que de fato Deus tem para nós. Ainda no verso 1 do capítulo 20, depois de dizer, cessando a bagunça, Paulo diz aí que, Lucas aliás, não é? Lucas diz aí que Paulo mandou chamar os seus discípulos. Quais discípulos? Os discípulos da cidade de Éfeso. E ele chamou-os para despedir. Olha, estou indo embora, vou seguir viagem, vou para frente. Já cumpri o meu tempo, o meu propósito aqui nessa cidade. 3 anos, o lugar onde Paulo exerceu um maior tempo no seu ministério. E 3 anos para um evangelista é um tempo muito bom nos dias de hoje. Mas nos dias de Paulo, era um tempo assim fora do normal. Um tempo além daquilo que Paulo ficaria em qualquer outra cidade. Paulo ficou em Éfeso por 3 anos, mas aí na sua saída ele chamou os discípulos e despediu dos discípulos. Mas no verso 2, Lucas continua dizendo que ele passou por aquelas áreas, depois de sair lá de Éfeso, encorajando os crentes com muitas palavras até chegar na Grécia. Meus irmãos, por quais cidades aqui falou? Lucas não fala.
Lucas não descreve quais foram as cidades que Paulo passou, encorajando os seus discípulos até chegar no seu destino, até chegar na Grécia. Mas vale a pena a gente ressaltar o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo ao chamar os seus discípulos é encorajá-los. O objetivo de Paulo refazer a rota e passar por onde ele já havia passado e plantado igrejas e feito discípulos é encorajar os seus discípulos. E o texto frisa que ele faz isso com muitas palavras. Muitas palavras. Ele motivou, ele encorajou, ele consolou, ele animou aquele povo com muitas palavras no seu encorajamento. Paulo não economizou palavras. Isso é importante para nós, porque nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a lição que aqui é apresentada, que mesmo que nós estejamos em tribulações, passando por maus pedaços, nós precisamos, meus queridos, encontrar forças, motivações internas para motivar as pessoas, para encorajar as pessoas, para animar as pessoas. Paulo não tinha vida fácil. Paulo não tinha descanso. Paulo era incansável no seu trabalho árduo de ganhar os gentios para Jesus. Mas tudo que Paulo recebia em troca do mundo por onde ele passava era perseguição, açoite e juramentos de morte, e trabalho árduo, trabalho duro, e muitas, mas muitas aflições e muitas tribulações. Paulo era um homem muito atribulado, tanto por fora quanto por dentro. Paulo estava sempre preocupado: como é que estão os meus discípulos, como é que está a igreja que eu passei, quem é que está lá agora, eu preciso voltar lá, eu preciso reanimar aqueles irmãos, eu preciso ver o que aconteceu. Paulo estava sempre em meio a perseguições, mas agora não mais perseguindo, agora ele querendo animar e consolar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso diz para nós nessa noite que nós também precisamos ser encorajadores. Gente que encoraja, gente que anima. Como é bom a gente conversar com gente que coloca a gente para cima, não é? Gente que dá aquele upgrade assim no nosso astral, no nosso ânimo. Isso é bom demais. É muito bom. Mas a gente deve olhar para Paulo e ver que tipo de animador, que tipo de entusiasta era o apóstolo Paulo. É impressionante, meus irmãos, a gente olhar para Paulo animando a igreja, animando os discípulos. E eu queria ver com os irmãos como é que Paulo encoraja a igreja, como é que Paulo encoraja os seus discípulos, porque a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo. É interessante, meus queridos, a gente poderia pensar que Paulo, então, estava animando os seus discípulos, dizendo assim: olha, fique tranquilo, está acabando a luta, está acabando a peleja. Logo, logo a gente ganha todo mundo na cidade para Jesus, e o negócio vai virar um mar de rosas, vai ficar tudo bacana, e aí a gente passa por essa situação difícil, e logo, logo a gente já tomou conta da política, a gente já tomou conta das escolas, a gente já tomou conta do lazer, e aí vai ser tudo mil maravilhas. Será que Paulo fazia isso? Será que Paulo dizia a eles que eles eram filhos do dono do ouro e da prata, que eles não precisavam de se preocupar, eles não iam passar por dificuldade financeira? Será que Paulo chegava e dizia: que é isso, varão, é só bênção, levanta essa cabeça, vamos embora, porque você é filho do dono do ouro e da prata, e não precisa preocupar não vai faltar recurso? Será que Paulo dizia: olha, você é um crente fiel do Senhor, fica tranquilo, rapaz, Covid, de forma alguma, isso não te pega não, isso aí é fichinha, pode ficar tranquilo? Será que era assim que Paulo animava? Será que Paulo dizia para eles: olha, vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são o centro do universo e todo o amor se converge a vocês? Será que era isso que Paulo fazia? Não era não, meus irmãos. Fazia muito melhor do que isso. Diferente dos pregadores coaching de hoje em dia, que só querem bajulação, curtida, seguidor, só quer vitimizar a igreja, para que a igreja seja uma igreja pomposa, sabe? Sem frutos, sem brilho, sem esse ímpeto que o apóstolo Paulo tem de vencer as lutas, as batalhas. Muito contrário, Paulo encoraja os cristãos de uma forma diferente. Você quer ver como Paulo encoraja? Volta aí para Atos no capítulo 14, verso 21, e olha como é que Paulo encoraja
os cristãos. Ele diz assim, olha, e havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Encorajador nato, bíblico, fantástico, extraordinário. Ninguém ficava de cabeça baixa, ninguém ficava se vitimizando, ninguém ficava se lamentando, ninguém ficava com autocomiseração perto do apóstolo Paulo. Ele dizia, tenha fé, meu irmão, levanta essa cabeça, tem luta, tem batalha, tem tribulação, mas é assim mesmo, sem tribulação, sem luta, sem enfrentamento, sem guerra, nós não entramos no reino de Deus. Então é assim mesmo, levanta a cabeça, segunda-feira está aí, o trabalho é difícil, o vizinho está te importunando, você tem que tolerar lá genro, nora, sogra, sogro, é assim mesmo, meu irmão. Você tem que sofrer por causa do nome de Jesus, é assim mesmo. Estão te esperando para te matar numa esquina, dá a volta, passa por outro. Mas não perca a fé. Não perca a fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, a sua fé está condicionada a quê? Ou a quem? As circunstâncias? A quem a sua fé está condicionada? A você? Ao seu coleguinha de escola? Ao seu patrão? Ao seu empregado? Ah, não, então você pode voltar para casa, pode ir embora. Abandona a guerra e vai embora, porque a nossa fé, a fé dos cristãos, ela está firmada naquilo que Deus é, naquilo que Deus diz, e não importa o que nós tenhamos que enfrentar, nós vamos enfrentar, mas animados, com coragem, sabendo que é melhor sofrer por amor a Cristo, do que sofrer por causa da perversão mundana. Sofrer por causa do pecado, sofrer por causa da indecisão, sofrer por causa da autovitimização. É muito melhor sofrer e morrer por causa de Cristo. É assim mesmo, levanta a cabeça aí, vamos embora. É Paulo animando o pessoal. Ele diz, é para permanecer na fé, apesar das tribulações. Mas não vai diminuir não, Paulo, não vai maneirar esse negócio não, meu irmão, vai ficar pior um pouquinho. Vai ficar pior, pode esperar, a Bíblia diz que as coisas vão ficar ruins, e muito ruins, e se você não quer sofrer por amor a Cristo, vaza logo, vai arrumar uma outra religião, outro entretenimento para você, porque aqui no cristianismo é coisa de gente que está disposto a sofrer e a morrer por amor de Cristo. Bem-vindo ao reino de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de animar os irmãos, olhando para o apóstolo Paulo, é a ter paciência no meio da tribulação, e não perder a alegria. Alegria, sorrindo, irmão, sorrindo, e com paciência. Você não pode perder a paciência com quem te azucrina, com quem te fere, com quem te magoa, com quem tenta tirar a sua paz, não. Olha o que ele diz aos Romanos, no Romanos capítulo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos, fiquem alegres, mas alegres na esperança e não na circunstância. Alegre no seu Jesus, no seu Deus, nas promessas que Ele fez, não nas promessas que o seu amor fez, que o seu patrão fez, que o seu empregado fez. Não, alegrai-vos na esperança, e a esperança que certamente é outra. Sorria, meu irmão, sorria, não perca a paciência de forma alguma. Alegrai-vos, outras vezes vos digo, alegrai-vos no Senhor. Era a forma como Paulo animava a igreja de Jesus. Uma outra forma é lembrando que nós não somos dessa terra, não vamos ficar aqui por muito tempo, isso vai passar, meu irmão. Paulo dizia para eles, vai passar? Vai passar, é como um sopro, 80, 90, 100 anos, no máximo uns 105, 110, se for muito forte. Mas passa assim, como um sopro, como uma neblina. Não preocupa, vai passar.
Ele diz assim aos Filipenses no capítulo 3, verso 20 e 21. Meus irmãos, a nossa cidadania, porém, em contraste com a cidadania dos ímpios, a nossa cidadania, porém, ela está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. O que Paulo está dizendo é, calma, Jesus tem o controle de tudo. Está ruim, eu sei que está, mas calma, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o que é melhor, ele termina o verso 21 dizendo assim, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a melhor notícia, o melhor consolo, o melhor conforto, e isso deveria bastar, meus irmãos. Isso deveria ser o suficiente para nós. Não precisaria mais nada. Só saber que um dia tudo isso vai passar. Que um dia esse nosso corpo humilhado, porque esse corpo nos humilha. Humilha porque adoece, tem vezes que ele adoece, a gente não sabe o que fazer, e os médicos também não sabem o que fazer. Esse corpo nos humilha porque tem muitas vezes que ele quer fazer coisas que nós não queremos fazer. E o nosso coração e a nossa mente deseja outra coisa, mas o nosso corpo nos humilha dizendo, eu sou mais forte, você não vigiou o suficiente. Esse corpo nos humilha porque é um corpo que adoece, é um corpo que nos confronta, é um corpo limitado que não nos permite fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. E muitas vezes nós vamos olhar para o nosso irmão, nós vamos olhar para o nosso filho, nós vamos olhar para o nosso amigo, nós vamos olhar para o mundo e vamos dizer assim, como eu gostaria de resolver tudo isso agora. Mas você vai olhar para você e vai ver que você está num corpo de pecado, corpo de humilhação, corpo que mostra para nós o poder que o pecado tem de trazer morte, de trazer limitação, de trazer a falta da capacidade de resolver tudo para todos. Isso nos humilha. Isso nos humilha. E como humilha? Como humilha? Porque como humilha um pai que quer dar aos seus filhos, nem é aquilo que eles merecem, muitas vezes é aquilo que eles precisam, e ele sabe que ele não pode. Como humilha, porque muitas vezes um cônjuge quer dar ao outro cônjuge, ao seu cônjuge, coisas que muitas vezes ele precisa e ele merece, mas não pode. Como humilha, porque muitas vezes nós gostaríamos de abençoar a vida do nosso irmão, mas nós não podemos. Como isso nos humilha. Mas como é bom conversar com o apóstolo Paulo e ouvir o apóstolo Paulo dizendo, calma, você não é daqui, você não é da terra, você está de passagem, isso é só uma trajetória, isso é só uma viagem, logo, logo a gente chega no destino, logo, logo a gente chega em Jesus, que é o nosso destino, logo, logo a gente chega no paraíso, e lá, Sérgio, Pedro, Maria, João, lá não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, nem choro, porque o próprio Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Lá as coisas velhas vão ser coisas de fato velhas, passadas, nunca mais as veremos novamente. E lá então, meus queridos, nós vamos ver Jesus de fato como Ele é, e nós seremos como Ele, nós teremos um corpo glorificado. Já parou para pensar nisso? Um corpo que não pode mais ser humilhado, porque é corpo de glória, não é mais o corpo do pecado, é o mesmo corpo do meu Senhor. Ah, meus irmãos, tudo isso deveria bastar, deveria ser o suficiente para nós. Saber que Deus está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Deus está conosco.
Ele prometeu e é fiel para cumprir. Ele está, Ele é. E Ele continua nos amando, continua nos sustentando, continua provendo aquilo que é necessário. E de vez em quando Deus dá umas gotas da sua graça derramada, nos dando coisas extraordinárias. Outras vezes Deus nos dá uma outra gota da sua graça, nos deixando passar por situações também terríveis. Mas tanto numa quanto na outra, nós temos uma certeza: o Senhor está conosco. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Meus irmãos, é isso que anima o meu coração. É isso que deve animar o coração da igreja. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a amar os consolos bíblicos, a amar os encorajamentos bíblicos e a rejeitar esses encorajamentos humanos, de filosofias vãs, de falácias mentirosas, e a preferir ficar com a verdade das Escrituras Sagradas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Amém?